valorizamos, o que seria então, o que poderemos qualificar como um tesouro. O que é o teu tesouro? Isso você vai precisar fazer uma análise sincera, desprovida às vezes de preconceitos contra você mesmo, porque tem coisas que às vezes nós não queremos assumir. Temos preconceitos contra os nossos próprios pensamentos, os nossos interesses. Mas aí você não vai ser totalmente livre para encontrar essa verdade. Precisa de liberdade para encontrar isso. E isso será muito saudável. Amém? Jesus está nos conduzindo nesse caminho. Ele falou: olha, aonde tiver o teu tesouro, que para você for muito especial, ali vai estar o seu coração. Não tem como fugir dessa verdade. Não adianta você querer dizer, falar ou aparentar que outra coisa é um tesouro para você, sendo que há outras coisas que você tem um apreço maior. Essa é a verdade. Amém? Para saber, enfim, tentar auxiliar um pouco a cada um de nós, buscando esse auxílio para mim mesmo. Para saber onde está o nosso tesouro, é preciso responder a 3 perguntas, amados. O que é mais importante para você? A gente poderia dar um passeio em citações do próprio Senhor Jesus, porque Ele vai tentar nos ajudar falando de muitas coisas. Ele fala até de família. Ele fala: se alguém ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando de tesouro. Talvez para algumas pessoas o tesouro seja a família. Ele fala: se alguém ama mais o seu filho do que a mim, esse não é digno de mim. Olha como Ele vai nos ajudando, e não trazendo um peso, mas para você encontrar essa verdade. Amém? Porque o mandamento é qual? O primeiro grande mandamento: amar o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas. Amém, amados? Essa seria a primeira pergunta. E a gente pode passear por muitas coisas, né? E a gente vai falar um pouco mais. A segunda é: o que você não abre mão? O que você tem posse, ou acredita ter posse, que você não abriria a mão de forma nenhuma. Fala: disso aqui eu não abro mão. E a terceira: com que você gasta mais tempo? Porque se nós formos ter uma análise, enfim, na verdade, todos os filósofos, a galera que gasta mais tempo pensando em alguma coisa, no final percebe que o mais precioso o homem tem na terra é o tempo, não é? E aí, quando você tem um pouco mais de experiência ou de vivência, você percebe quão preciosos são momentos simples. Às vezes com a tua família, com pessoas, fazendo o que gosta. Mas você vai construir uma história nessa vida com aquilo que você gasta tempo. Então, tempo talvez seja a tua mulher de maior valor, talvez seja um tesouro. Amém? Então, para você responder isso de verdade, não dá para você dizer que você ama tal coisa se você não gasta tempo com ela. Não dá para dizer que você ama tal coisa se você está disposto a abrir mão dela. E não dá para você dizer que você ama se não é tão importante assim para você. Amém? Mas não busque essa resposta com uma forma moralista. Qual seria a resposta mais bonita a se dizer para si mesmo? A mais convencional? Ou a resposta que vocês acham que eu gostaria de ouvir? Ou a resposta que vocês acham que o próprio Deus gostaria de estar encontrando no pensamento de cada um de nós aqui agora? Mas dê a resposta verdadeira. O que é o mais importante? Talvez não seja tão fácil você descobrir isso e responder isso em 5 minutos. Talvez você precise gastar um tempo de meditação mesmo, parar e ficar pensando, analisando, passeando pelas suas emoções, passeando pelos seus sentimentos, passeando pelos seus desejos, pelas suas alegrias, pela sua tristeza, para que você possa inclusive avaliar, porque às vezes de primeiro você pode ser influenciado até pelo ambiente da igreja. Isso é uma resposta que você precisa dar, talvez numa solitude com Deus, e encontrar esse objeto de importância dentro de você. Estão comigo, amados? Está muito confuso ou você está dando para de caminhar junto? Glória a Deus. Amém? Então tá bom. Graças a Deus. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Amém? E
ele fala dos tesouros da terra. Então, fazendo essa comparação, ele nos ajuda, na verdade, com esse conselho: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o vosso coração. Mas, no versículo 19, ele já começa aconselhando. Ele fala: olha, não ajunteis tesouro na terra. Ele já está dando um conselho. Ele fala: aqui é muito fácil você ter prejuízos. Tome cuidado, porque isso, de certa forma, terá uma facilidade de ganhar espaço no teu coração, de se tornar o teu tesouro, mas é algo que pode trazer um prejuízo muito grande. E ele, logo na sequência, ele vai nos mostrar aspectos daquilo que pode nos dar prejuízo. Ele fala: há coisas que podem, naquilo que você vai talvez gastar tempo, ter por muito importante, ou ser coisas que você não está disposto a abrir mão. São as 3 questões que nós respondemos. Amém, amados? Estão comigo? Se você colocar muita energia nisso, colocar muito da sua dedicação a isso, talvez isso se torne um problema, porque ele fala: a traça e a ferrugem podem corroer, consumir tudo isso. E se não for a traça e a ferrugem, você corre o risco de ladrões minarem e roubarem. Amém? Então ele está nos ajudando nisso, falando: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Amados, a característica do tesouro terreno é demonstrada por coisas que são passageiras. Amém? Ou que se corrompe com o tempo. Então presta atenção, não é só, amados, ele não está falando contra você adquirir, não está falando contra você construir, contra você se desenvolver e ter posses, enfim, ser abençoado na terra, até porque seria uma contradição. A Bíblia fala o tempo todo de nos abençoar, Deus fala de bênção. O que ele está dizendo é: não faça disso o teu tesouro. Não façam que coisas desta terra ou dessa vida sejam o teu tesouro, porque se você tiver um prejuízo, talvez isso te traga um dano irreversível. Falando financeiramente de algo assim, eu lembro quando criança, minha mãe viveu isso de uma forma mais, enfim, com maior efeito ali, de forma prática. Mas eu lembro quando criança, lembro dos comentários, lembro dela conversando com meu pai, com as pessoas em casa. Nós vivemos o plano Collor, quando muitos empresários, muitas pessoas tiveram ali os seus bens, as suas posses confiscados. Ele congelou a conta da galera, o governo, e pegou tudo. Teve uma epidemia de suicídio, de homens muito inteligentes, empresários muito bem-sucedidos, homens que eram bem casados, com famílias lindas. De repente realmente tiveram um grande problema, porque às vezes a folha de pagamento da empresa toda estava naquela conta, e agora não tinha nem como pagar os funcionários, não tinha como manter a empresa, estava vendo a empresa quebrar. É difícil? Lógico que é. É um problemão? Um baita de um problema, sem solução, para deixar alguém desesperado? Claro que é, amados. Mas se não for o tesouro do coração, ele vai arrumar um jeito de passar por aquilo. Amém? Ele vai buscar uma estratégia. Para tudo você tem uma solução. Amém? Levantar cedo, trabalhar, buscar em Deus, Deus dará outros caminhos. Mas se esse passa a ser o tesouro, é aquilo de mais importância, algo que não está disposto a abrir mão, e dedica todo o seu tempo naquilo, pronto, é como se a vida realmente acabasse. Um buraco no chão abre. Amém? Agora, o que seriam as caras? Ele fala, por exemplo, Jesus coloca para nós aqui, falando da traça e da ferrugem. Então, traça e ferrugem, amados, a gente percebe que não é algo que acaba agora, nem de um dia para o outro, mas que não vai conseguir perpetuar durante toda a tua história. Fala de uma corrosão, fala de algo que vai de alguma forma corroendo mesmo, consumindo a força daquilo, o valor daquilo, a capacidade daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, observar muito bem o que tornamos precioso. Você pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode te ter. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem te possuir.
porque isso